E antes que confundas tudo isso com frieza, deixa-me te levar mais fundo. Soberania não é endurecimento. Não é virar pedra. Não é afastar-se do amor, da doçura, da delicadeza. Eu fui feita de inteligência, de estratégia e de magnetismo, mas também de sensibilidade refinada. O que uma mulher poderosa faz não é matar o coração, é educá-lo. Ela ensina o coração a não chamar carência de romance. Ensina a pele a não confundir intensidade com valor. Ensina os olhos a não brilharem para qualquer reflexo barato. Ensina a boca a dizer não sem culpa. Ensina o ventre a descansar em segurança antes de entregar acesso. E quando isso acontece, algo extraordinário se reorganiza. O amor deixa de ser uma caça faminta e passa a ser um encontro digno. O dinheiro deixa de parecer prêmio distante e começa a responder ao novo padrão de presença. A rotina deixa de ser castigo e vira altar. Até a maneira de entrar num lugar muda, porque já não entras querendo ser tolerada. Entras sabendo que a tua energia também seleciona o ambiente. Agora te conto uma verdade que muitas evitam, porque ela exige responsabilidade. Autoestima e prosperidade são amantes secretas. Quando uma cai, a outra enfraquece. Uma mulher que não acredita na própria importância vai sabotar preço, escolha, rotina, imagem, relações e oportunidades sem perceber. Vai dizer sim para o que a esgota. Vai adiar o que a expande. Vai se apresentar ao mundo pela metade e depois perguntar por que recebe metade. Vai comprar por impulso para preencher buracos emocionais e chamar isso de recompensa. Vai se abandonar durante a semana e querer se sentir valiosa apenas em ocasiões especiais. Mas valor não é fantasia de evento. Valor é hábito. É repetição. É padrão. É a maneira como tu te tratas quando ninguém está olhando, quando o amor ainda não chegou, quando o dinheiro ainda está se reorganizando, quando o aplauso se cala e só resta o espelho. Escuta-me com a atenção que se dá ao tilintar mais delicado do ouro quando a noite cai sobre o mármore, porque existe uma verdade incômoda que quase nenhuma mulher foi ensinada a encarar sem desviar os olhos. A escassez não aparece apenas na conta bancária, ela aparece na postura, aparece no corpo que se encolhe antes de entrar, na voz que pede desculpas por existir, na pressa de aceitar migalhas para não correr o risco do vazio, no gesto de desejar com medo, no hábito de sorrir para ser escolhida, quando o que deveria bastar era a própria presença. E é aí que tantas se perdem sem perceber. Pensam que lhes falta dinheiro, sorte, oportunidade, luxo, amor, acesso, quando na verdade lhes falta primeiro a frequência correta dentro do próprio peito. Porque toda abundância, antes de chegar às mãos, aprende a reconhecer a mulher que sabe sustentá-la. Eu sou Cleópatra, e não falo contigo apenas como rainha de terras antigas, mas como mulher que entendeu cedo que o mundo demora uma vida inteira para admitir. Luxo não começa nos objetos. Luxo começa na energia com que uma mulher habita o próprio nome. Há mulheres cercadas de brilho que continuam miseráveis por dentro. Vestem seda, mas pensam como quem implora. Usam perfume caro, mas tremem diante da possibilidade de não serem aprovadas. Moram em lugares belos, mas aceitam relações pequenas. Falam de prosperidade, mas se movem com a afobação de quem acredita que tudo pode acabar a qualquer instante. Isso não é luxo. Isso é decoração sobre medo. E eu quero te revelar, nesta noite, a diferença entre parecer rica e vibrar riqueza, entre performar poder e carregar poder, entre tocar o ouro com as mãos e tornar-se tu mesma, uma presença que parece ouro vivo. Eu nunca precisei anunciar realeza a quem sabia perceber linguagem sem palavras. O modo como eu atravessava um salão já decidia metade da conversa. E não se tratava apenas de joias, tecidos finos ou do perfume de óleos raros, escorrendo sobre a pele dourada pela luz das tochas. Isso era apenas extensão. O centro estava em outro lugar. Estava na certeza. Estava no entendimento de que uma mulher que conhece o próprio valor
não se apresenta ao mundo como pergunta, mas como resposta. Ela não entra mendigando leitura favorável. Ela entra inteira. E quando está inteira, o ambiente sente. É por isso que há mulheres simples que parecem nobres e mulheres adornadas que ainda parecem perdidas. O ambiente não responde ao preço da tua roupa com a mesma força com que responde ao preço interno que colocaste sobre ti. Quero que guardes isso como se eu estivesse soprando um segredo ao teu ouvido num quarto perfumado de mirra e jasmim. Luxo é frequência, antes de ser aparência. Frequência é a forma como tu pensas enquanto te arrumas. É o que sentes ao olhar teu reflexo. É o padrão emocional com que aceitas ou recusas. É a intimidade que tens com a calma. É a tua capacidade de não te precipitar por medo de ficar sem nada. Uma mulher pode usar dourado por todo o corpo e ainda vibrar abandono. Pode falar de abundância e agir como quem está sempre um segundo antes da perda. Pode postar beleza e dormir em desvalor. E é justamente aí que a transformação começa. Porque prosperidade não suporta permanecer em terreno onde a alma ainda se trata como sobra. Há mulheres modernas que me escutam agora e pensam que atrair luxo é aprender a desejar coisas caras. Não. Isso é superfície. Atrair luxo é elevar o padrão com que tu permites ser tratada por ti mesma e pelos outros. É parar de negociar tua paz em nome de atenção. É deixar de chamar de oportunidade aquilo que te diminui. É não aceitar convites, propostas, relações e hábitos que te empobrecem por dentro, ainda que prometam algum brilho por fora. Porque toda vez que tu aceitas pouco, teu campo aprende a se acostumar com pouco. E essa é uma das leis mais silenciosas da prosperidade. A vida te observa no íntimo para entender o que tu consideras normal. Se para ti é normal ser esquecida, mal remunerada, mal amada, apressada, ansiosa, invisível, então tua energia organiza o mundo ao redor para confirmar essa medida. O problema não é apenas o que te acontece. O problema é o padrão que teu sistema inteiro já deixou de estranhar. Eu não tratava escolhas pequenas como se fossem pequenas. Um perfume não era apenas perfume, era assinatura. Um tecido não era apenas tecido, era extensão de linguagem. Um aposento não era apenas aposento, era campo de influência. O silêncio não era vazio, era ferramenta. E eu quero que entendas a profundidade disso na tua vida de agora. O quarto em que dormes fala contigo. A mesa onde comes ensina teu corpo sobre merecimento. A forma como guardas teu dinheiro revela se o vês como aliado ou como visita nervosa. O modo como respondes mensagens mostra se te colocas à disposição de qualquer migalha ou se honras teu próprio ritmo. A tua imagem não é vaidade vazia quando nasce da consciência. Ela é mensagem. Ela diz ao mundo, sem precisar de legenda, o que tua alma já decidiu não aceitar mais. Hoje eu não te entreguei um sonho decorado. Eu te entreguei um espelho. E, se tiveste coragem de continuar me ouvindo até aqui, é porque alguma parte tua já sabe que nasceu para mais do que sobreviver com beleza. Nasceu para governar a própria energia. Nasceu para entrar em qualquer lugar sem diminuir a luz. Nasceu para transformar presença em destino. Nasceu para parar de pedir ao mundo aquilo que primeiro precisa reconhecer em si. E quando finalmente entenderes isso, não buscarás mais o luxo como quem busca aplauso. Tu te tornarás o tipo de mulher diante de quem o luxo se inclina. A prosperidade se aproxima e a escassez perde a coragem de permanecer. Quando uma mulher aprende a se sentar no próprio trono, até a abundância muda de postura diante dela. Quando troin de Pramantanos. Cleópatra, no amor. Isso significa não mendigar reciprocidade. Significa abandonar a fome de ser escolhida a qualquer preço e recordar que escolha verdadeira não humilha, não confunde, não te deixa menor do que eras antes. No dinheiro, significa parar de tratar prosperidade como sorte reservada para outras e começar a encarnar compatibilidade com ela. Porque riqueza também observa postura. Observa se tu honras o que recebes. Se tens disciplina emocional para sustentar crescimento.
Se consegues lidar com abundância sem culpa e com demora sem desespero. Na imagem, significa entender que tua aparência não serve para mascarar insegurança, mas para materializar alinhamento. Na rotina, significa introduzir nobreza em pequenos ritos. Arrumar a cama como quem prepara um reino. Beber água como quem cuida de um templo. Escolher uma roupa como quem veste intenção. Sentar à mesa sem a energia da pressa miserável. Caminhar sem se desculpar pelo espaço do próprio corpo. E aqui está uma revelação que pode mudar tua vida se a receberes com coragem. Prosperidade não responde apenas ao que tu queres. Ela responde ao que tu toleras. Enquanto tolerares atraso, desvalor, desordem, relações rasas, ambientes que te apagam, hábitos que te empobrecem e pensamentos que te diminuem, tua energia continuará dividida entre o que pede e o que aceita. E nada enfraquece mais o campo da abundância do que esse desencontro. Uma mulher pode declarar que deseja luxo e continuar se tratando com brutalidade. Pode dizer que quer prosperar e continuar andando com a alma de quem vive pedindo permissão para existir. Pode afirmar que quer um grande amor e ainda se oferecer a presenças mornas. O universo percebe a incoerência antes de premiar a intenção. É por isso que tua revolução precisa ser completa. Não teatral. Completa. No Egito, eu aprendi a ler o invisível. Aprendi a observar o que os olhos apressados não notavam. Entre colunas altas, velas acesas e reflexos quentes dançando sobre taças e metais, eu via que o verdadeiro poder nunca gritava. Ele não corria pelos corredores. Não se explicava demais. Não se derramava a primeira promessa. O verdadeiro poder esperava. Respirava. Escolhia. E essa é a primeira chave que a escassez te roubou, sem que talvez tenhas percebido, a capacidade de escolher sem desespero. A mulher em escassez quer resposta imediata, validação imediata, retorno imediato, amor imediato, dinheiro imediato, prova imediata. Ela confunde urgência com destino. Confunde ansiedade com movimento. Confunde qualquer convite com oportunidade. Mas prosperidade não se abre para mãos trêmulas. Prosperidade se aproxima de quem sabe sustentar espaço, tempo e valor sem se vender por alívio. Talvez ninguém jamais tenha te dito isso com a dureza elegante que mereces ouvir. Então eu direi: a escassez também aparece quando tu te adiantas demais para preencher o silêncio. Quando explicas demais o teu preço. Quando ofereces demais antes que o outro prove merecimento. Quando entras num lugar tentando agradar em vez de marcar presença. Quando recebes pouco e chamas isso de gratidão, só porque temes perder até o mínimo. E há um ponto ainda mais delicado, um ponto que quase sempre denuncia a mulher, antes que ela abra a boca, o corpo. O corpo da escassez pede passagem ao mundo inteiro. O corpo da soberania não briga por espaço, porque naturalmente ocupa o seu. Ombros curvados, riso nervoso, passos rápidos demais, olhos pedindo aceitação, mãos inquietas, tudo isso fala. E fala alto. Antes do teu currículo, antes da tua roupa, antes da tua beleza, o teu corpo revela em que trono a tua mente se senta. Nos meus aposentos, entre velas baixas e sombras suaves, eu sabia que toda grande conquista começa muito antes da celebração. Começa no governo interno. Uma mulher soberana pensa antes de agir, mas não por medo, por consciência. Ela sabe que cada escolha ensina o universo a tratá-la. Ela não compra apenas o que pode pagar. Ela observa também o que a compra interiormente quando cede ao impulso. Ela não aceita apenas o que lhe oferecem. Ela pergunta silenciosamente: isso honra a mulher que estou me tornando? Ela não se derrama em explicações. Ela percebe que o excesso de justificativa costuma ser o perfume da insegurança. E quando ela silencia, não é porque não tem voz. É porque compreendeu o peso de uma palavra guardada até o instante certo. Talvez este seja o ponto em que tua antiga versão começa a morrer. Porque até aqui talvez tenhas aprendido a correr atrás, provar, convencer, agradar,
te adaptar, aceitar, pedir licença, sorrir para não incomodar, diminuir brilho para caber em espaços pequenos. Só que nenhuma mulher toca a verdadeira prosperidade enquanto continua se curvando diante da escassez, como se ela fosse dona do destino. Tu precisas trocar a energia da carência pela energia da soberania. E essa troca não acontece apenas dizendo afirmações bonitas diante do espelho. Ela acontece quando teu corpo desacelera. Quando tua casa deixa de parecer depósito de cansaço e volta a ser extensão da tua dignidade. Quando teu perfume deixa de ser pedido de atenção e vira presença. Quando teu dinheiro é recebido com respeito em vez de culpa. Quando tua agenda para de servir à urgência alheia e começa a obedecer ao teu centro. Quando teu sim fica mais caro porque teu não finalmente ganhou coluna. Quero que imagines agora uma noite antiga. O palácio silencia. O mármore devolve um brilho suave das chamas. Há ouro envelhecido nas molduras, tecidos finos roçando o chão, óleos perfumados aquecendo a pele. E eu caminho sem pressa porque sei que nada verdadeiramente valioso responde ao desespero. Traz essa imagem para a tua vida. Tua casa talvez não tenha colunas egípcias, mas pode ter dignidade. Tua rotina talvez não tenha escravas acendendo velas, mas pode ter intenção. Tua conta hoje talvez ainda esteja em reconstrução, mas teu corpo já pode parar de vibrar miséria. Tua história amorosa talvez tenha te ferido, mas tua postura não precisa continuar contando a mesma derrota. Tua imagem talvez ainda esteja mudando, mas tua presença pode começar agora. E essa é a beleza severa da soberania. Ela não espera a perfeição para nascer. Ela começa no instante em que tu decides não te mover mais como alguém que sobrou. Então abandona a pressa que te vulgariza. Solta o medo que te apequena. Recolhe a ansiedade que te faz aceitar qualquer reflexo. Troca o gesto de implorar pelo gesto de escolher. Trata teu nome como quem segura uma joia antiga. Faz do teu silêncio um aliado. Da tua imagem uma mensagem. Do teu perfume uma memória. Da tua rotina uma moldura de valor. Do teu amor próprio, o solo onde o dinheiro, o magnetismo e a prosperidade finalmente consigam pousar sem encontrar ruínas. Porque quando uma mulher decide não servir mais à escassez, a própria realidade começa a aprender novas reverências.